Seja muito bem-vinda ao podcast da Psicóloga Sincera. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, muito maravilhosa, que tem muito a contribuir, uma amiga muito querida, que é a Rochelle, que é nutricionista comportamental. Eu vou deixar primeiro ela se apresentar para vocês, para depois eu fazer a minha apresentação afetiva, porque senão eu vou tomar o microfone por muito tempo. Senão nem vou poder vir. Aí quando tu chega, quando vê, já acabou o tempo do podcast. Exatamente, acabou. E não deixei tu falar nada. Bem por aí. Então, amiga, se apresenta, fala com o que tu trabalha. Certo. E aí, depois eu tomo o microfone de ti. Você pode chamar de Tete, né? Claro. Então, como a Tete falou, eu sou nutricionista, meu nome é Rochelle, e eu trabalho especificamente com foco em comportamento alimentar e também em transtornos alimentares e obesidade. Digamos que toda a minha formação é toda nessa área, desde a graduação. Eu sou daqui de Fortaleza, mas não moro aqui, né? Eu moro em Goiânia. E lá em Goiânia eu fiz um mestrado na área de genética e comportamento alimentar. Eu também tenho uma pós-graduação em transtornos alimentares e obesidade aqui pela Unifor mesmo. E trabalho com isso na clínica, sou docente, coordenadora de pós-graduação e trabalho diretamente, a minha expertise é essa parte do trabalho nutricional com foco em comportamento alimentar e transtornos alimentares. Gente, ela arrasa muito, né? Diga se não dá orgulho de ser amiga dessa mulher. Que eu sou aprimorada também na USP. Eita. Que agora que ela falou lá, eu Gente, me lembrei dessa é chiqueza. demais. É tipo assim, dá vontade de se amostrar dizendo eu sou amiga dela. Eu quero me amostrar dizendo que sou amiga dela. E a recíproca é verdadeira, que é assim que eu me sinto também. Então, eu vou agora fazer a minha apresentação afetiva, que é a Rochelle na minha vida, né? Não só quem é a Rochelle como profissional. Engraçado que, como profissional, tu também tem uma importância muito grande na minha vida, porque tu me ajudou muito a melhorar a minha relação com o meu corpo. A tua influência na minha vida, a tua formação, as coisas que a gente já discutiu, eu acho que esse é um presente muito especial, né, que tu me trouxe, e eu vou poder falar um pouco mais disso ao longo do episódio. Mas assim, a Rochelle é uma amiga muito querida, muito amada, de muitos anos. Foi um presente que a Carol me deu. A Rochelle é a melhor amiga de infância da Carol, que depois se tornou uma das minhas melhores amigas, irmã, que eu conheci na faculdade. Depois a gente fez intercâmbio juntas, aí ficou um grude, e esse grude está até hoje. Isso, a gente tinha 21 anos. Bebezinha. Crianças. Apesar a gente se conheceu antes, mas amigas mesmo, a gente ficou com 21. Foi. A gente já se conhecia, porque eu já conhecia a Carol, comecei a conviver mais com a Carol ali na metade da faculdade, sei lá. Mas a gente ficou muito próxima quando eu voltei de Salamanca com a Carol, depois tu foi, né, pra Salamanca. Foi. Mas aí foi uma coisa assim que eu e a Carol ficamos muito... Eu ganhei as amigas da Carol, da vida, e a Carol ganhou as minhas amigas. E aí eu acho que eu e a Rochelle, a gente se identificou muito desde o início, porque a gente tem um jeito parecido, assim, de ser da bagaceira. Sim, essa é a melhor parte. Eu acho que é o que conecta a gente, né? É verdade. A Rochelle, ela nasceu aqui em Fortaleza, mas foi por engano. A gente concluiu já depois que teve o engano. Porque era pra ela ter nascido na Caucaia. Que é de onde a Tete é. Que é de onde eu sou. E que eu tô errada, realmente. E houve esse engano, né? E ela nasceu aqui, ela tem que dizer que é de Fortaleza, mas ela queria ser da Caucaia porque... Meu sonho. Ela queria ter a raiz forrozeira, isso, vaqueira. eu tenho. Sim. Eu continuo tendo. Ninguém me tira isso, mas sim. Sim, mas foi um encontro perfeito, né? Tudo que eu queria era ser de Caucaia e ter sido vizinha da Tete. É isso, era o que é meu sonho. Pros forrós, enlouquecidamente. Mas nós fomos pros forrós juntas. Fizemos quando a gente se juntou, assim, foi um período que a gente tava curtindo a vida adoidado, muito jovem. Inclusive saudades. Inclusive saudades. A gente ia pros forró, a gente foi pro Carnaval de Salvador. Então a gente viveu muitas coisas muito especiais, de modo que o nosso vínculo foi tão forte que já tem muitos anos que tu mora em Goiânia e a gente continua amiga. A gente pode até passar muito tempo sem se falar, mas quando a gente encontra, já é essa palhaçada que vocês viram aqui. Eu mal cheguei e a gente tá aqui já. A gente já tá aqui.
Então eu acho que deu pra notar a dinâmica da nossa amizade. E aí foi isso. A Rochelle é uma mulher que eu admiro muito. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou sua amiga. E eu sou muito grata por tudo que você me fez repensar com relação a corpo, com relação à dieta, com relação à relação com a comida, que sempre para mim foi uma questão, né? Desde a adolescência que eu já fiquei acima do peso, então já era muito diferente das minhas amigas da minha idade. Então é uma questão que me acompanha, que afeta a minha autoestima. E a tua influência, de fato, me influenciou muito. Às vezes a gente fica se perguntando o que é uma influenciadora, né? Não necessariamente a gente precisa se posicionar como uma influenciadora para ser influenciada pelas pessoas ao nosso redor. E aí você contribuiu muito, eu posso contar mais isso, mas eu quero te aproveitar muito, eu quero fazer muitas perguntas. Me usa. E aí, me usa, me abusa. Pois o meu melhor prazer. Aí eu já vou começar. Para quem não conhece essa área, nunca ouviu falar em nutrição comportamental, vamos começar com essa questão. O que é nutrição comportamental? Como ela se diferencia de uma nutrição mais convencional? Beleza. Eu gosto até de, já vamos começar meio científica, porque o termo que a gente usa, né, para o profissional nutricionista, apesar, o nutrição comportamental, ele é um instituto. Ele é um instituto que lançou uma abordagem, ele é um nome, tipo, uma empresa registrada. O termo abrangente, vamos dizer assim, que a gente usa mais é comportamento alimentar, né? Então, é uma nutricionista que trabalha com foco em comportamento alimentar. E o que seria isso, né? Basicamente, o que nos difere. Nós somos todos nutricionistas, eu gosto muito de dizer isso, né? Eu sou nutricionista, me formei como nutricionista. Só que dentro da abordagem, né, do trabalho com comportamento alimentar, a gente estuda muito a psicologia, a antropologia, a sociologia da alimentação, de uma maneira geral. Então, a gente sai um pouco da caixinha, daquela coisa da alimentação biológica e entra numa questão mais do modelo biopsicossociocultural da alimentação. E não fica naquela coisa do modelo biomédico, que é o modelo mais ultrapassado, porém o mais conhecido dentro da nutrição. Então, trabalhar com comportamento alimentar, eu acho que de base é isso, considerar a alimentação dentro de todos os contextos de uma forma bem holística e não somente biológica, né? E isso foi uma evolução, digamos assim, que hoje eu acho que cada vez mais as pessoas têm que, todo nutricionista tem que entender de comportamento alimentar, porque não existe mais nenhuma pessoa e nunca existiu, a gente só achou que existia uma possibilidade de trabalhar a alimentação de uma forma apenas biológica, como se saúde fosse a ausência de doenças ou o tratamento delas, e que não é bem assim, né? A alimentação, ela engloba infinitas características, infinitas questões. E aí o trabalho com comportamento alimentar, no caso, né, até a própria, como o nutrição comportamental nos ensina e como a gente trabalha, é exatamente tendo o foco nos comportamentos. E aí, muitas vezes, quando as pessoas automaticamente pensam no nutricionista, elas pensam em ou questões estéticas, tipo, eu vou no nutricionista para emagrecer, eu vou para ganhar massa muscular e tal. E tudo isso tem sim um preditivo de saúde por trás, apesar de que não é isso que a maioria das pessoas pensa. Mas o fato é que peso, ganho de massa muscular, não são ações, não são comportamentos. E quando a gente traz esse olhar do comportamento, a gente foca nas ações, porque são essas as coisas que nós somos capazes de mudar, né? Obviamente, com muita dificuldade, né? Até como psicóloga pode falar melhor do que eu. Sem dúvida. Mas o fato é que os nossos hábitos, os nossos comportamentos pontuais, eles são aqueles que a gente consegue mudar. E quando a gente fala de alimentação, a gente precisa ter esse olhar. Porque, como assim? Eu vou mudar o que eu como. Porque a Rochelle falou que isso aqui é bom. Aí a alimentação se torna aquela coisa, tipo, um meio para um fim. E nem é sempre assim. Eu vou comer isso porque isso é bom, porque isso aqui faz bom pra vista. Porque isso aqui faz bem pra vista. Porque isso aqui faz bem pro meu cabelo. Porque isso aqui emagrece. E a gente começa a dicotomizar a alimentação de uma forma tal que começa a separar a comida, quase como se a gente estivesse falando de
porcaria, que é uma palavra que eu detesto, tipo assim, na verdade, porcaria é comida de porco, né? De boa. Mas como se a gente comesse porcaria e aquela que, no caso, são comidas também mais calóricas, ultraprocessadas, que têm características, vamos dizer assim, inferiores. Mas isso acaba se tornando algo moral, né? A pessoa que come ultraprocessados, ela é indisciplinada, burra, né? São extremos. E aí a gente começa a entrar nesse rol holístico da história e fica muito complicado de tratar a alimentação das pessoas dessa forma, porque elas começam a achar que nós somos máquinas, que nós somos emagrecedores, que nós vamos comer por elas, que nós vamos. E não é bem assim. Então, a alimentação, ela realmente é algo profundo e o trabalho com comportamento alimentar, ela tem esse objetivo de investigar 360 graus a alimentação para poder realmente ensinar que todos os alimentos cabem dentro de uma alimentação saudável, dependendo de como, onde, porquê, quando, né? Não é só o que eu como. É exatamente porque eu como eu como, onde eu como, com quem eu como, né? Que comida, qual é o simbólico dessa comida, né? E qual é o fator nutricional também dessa comida, porque a gente também não desmerece, né? Esse lado tão bem aprendido. Mas é bem isso. Maravilhoso, maravilhoso, porque traz muita complexidade Isso. para o olhar, né, da relação com a comida. Inclusive, Isso. traz essa camada, né? Não é tem uma sociedade geral que tem um monte de informação cultural lá que vai influenciar muito o nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento alimentar, e aí vai afunilando, Afunilando. né, para Isso. o país que você nasceu, qual é a forma de alimentação daquele país, da Isso. região, A própria cultura da familiar. família. Isso, A da família família influencia nuclear. muito no que a Demais. gente vai comer. Absurdamente. Domingo eu tava com a minha família e a minha sobrinha pequenininha é viciada em panelada. E aí eu fico pensando, meu Deus, essa é muito da família mesmo, né? Porque Como é que pode? ela pegou, assim, é uma tradição nossa comer panelada dia de domingo. E eu me lembro ela muito. ama. Eu tava pensando aqui, agora tu falou. Eu me lembro muito quando a gente ficou amiga, que tu sempre me falava como bruaca era uma comida muito da tua família. E eu me lembro, Muito. engraçado, eu nunca comi bruaca. Eu nunca tinha comido bruaca. A primeira vez que eu comi bruaca foi contigo. Eu nunca tinha comido Sério? bruaca. E bruaca daqui, né? Tipo assim. Mas eu nunca tinha comido bruaca, porque lá na minha mãe, meu pai não tinha bruaca. Mas eu, meu Deus, bruaca, a primeira vez que eu vi uma pessoa falar. E como isso é rico, como isso fala da nossa história, como isso fala da nossa família, como isso fala de onde a gente veio, né? Na minha casa, panelada também é direto, no caso. E aí é bem isso. Eu vou comer aqui, com certeza, que eu cheguei hoje, tô pronta. Muito, é muito legal. A bruaca é a melhor merenda que existe pra mim. E é muito carregada de amor, porque é o que a minha mãe faz. Minha mãe cozinha super bem e é o que ela faz quando ela quer agradar a gente, quando ela quer adoçar a gente. Então, eu lembro de muitas tardes na infância que a minha mãe dizia, vou fazer a merenda, aí fazia aquela broaca. E Acho eu tua não cara. como muitas outras broacas, mas tenho certeza que a dela é a melhor do mundo. Provável. E então é muito gostoso. Essa questão da panelada é uma tradição na nossa família. E a minha sobrinha tem o hábito de ir com o pai dela todo domingo, geralmente, né, quando eles não estão lá em Caucaia, quando eles estão em Fortaleza, em Caucaia também come, mas em Fortaleza eles vão pro mercado, os dois juntos comer panelada. É uma tradição de família muito linda. Como que a gente vai dizer que essa panelada não é saudável? Não faz bem, Não tem- mulher. não tem Claro como. que faz bem. É Não claro. tem como. Agora, se você só se alimenta de Claro. panelada, aí tá Aí nós complicado. temos um problema, Aí é exatamente. que entraria o problema, Isso, né? e é exatamente aí onde muitas vezes eu atuo, porque as questões emocionais, elas entram nessas memórias, né? E aí, muitas vezes, quando as pessoas adoecem por questões da vida emocionais mesmo, muitas vezes elas acabam encontrando na comida o apego,
né, o conforto. E aí a comida, ela não tem problema dela confortar. Mas se é só ela que te conforta, se não tem nenhum outro conforto, ou se, por exemplo, eu me regulo emocionalmente comendo, não tem nenhum outro jeito de se regular emocionalmente, aí a gente começa, né? Então, o trabalho, por exemplo, do nutricionista com comportamento, como a gente está falando dessas muitas camadas, ela exige também uma interdisciplinaridade, né? Porque muitas vezes a gente se debate, né, num ponto emocional que naquele ponto a minha formação não consegue auxiliar. Então, muitas vezes, nessa hora, tipo, eu sempre tenho o contato das psicólogas, ou se os meus pacientes não têm, muitas vezes eu digo, a gente precisa urgentemente de uma, porque realmente a alimentação, ela tá diretamente conectada com o emocional da gente, não tem jeito. E com os vínculos, né? Tu Sim. falou isso agora. Se a única forma da pessoa se consolar, se regular emocionalmente é a comida, talvez tenha uma questão aí nos vínculos dela que precisa ser trabalhada. Com Porque a certeza. gente sabe que, por exemplo, quando a gente encontra uma amiga, uma pessoa que a gente realmente gosta e faz bem e troca e conversa, isso ajuda a regular emocionalmente. A gente sai geralmente dessa conversa, desse momento de troca e de afeto e de consolo, a gente sai mais regulada emocionalmente. Muitas vezes a gente tá super de mau humor e tem um momento ali com uma amiga, com um companheiro, com alguém da família que ri, e aí você já sai melhor. Então, se é só a comida, provavelmente tem uma questão de vínculos. Então, pra gente ver como tudo influencia. O macro, assim, a sociedade, a cultura e essa coisa mais regional. A família já é uma camada mais íntima, né, digamos assim, de relacionamentos mais próximos, e o individual, a história de vida da pessoa, o que a pessoa tá vivendo, A genética dela. a genética, A genética dela, o biológico, os efeitos ambientais. A gente entra, né, dentro de um patamar assim que realmente não dá pra gente só tratar a alimentação. Ah, alface é bom, brigadeiro é ruim. Né? Tipo assim, isso é muito nada a ver. Com certeza. E aí, já que a gente está olhando para essas camadas, eu queria trazer a discussão para essa camada mais ampla, que é da cultura, para a gente olhar para a questão dessa exigência do chamado padrão de beleza, que a gente sabe que muda com o tempo, mas que sempre existe esse ideal. Na verdade, não é um padrão, é uma idealização Uma da idealização. Podíamos beleza. mudar esse termo, né? Porque faria bem mais sentido. Então me conta um pouco como é que o chamado padrão de beleza atua na nossa vida e influencia o nosso comportamento alimentar, a nossa relação com o corpo e com a comida, né? O que que é problemático, o que que é saudável. Quando a gente entra nesse lado do padrão de beleza, que é um dos meus assuntos favoritos, inclusive dentro do comportamento alimentar, né? Porque reflete muito na nossa imagem corporal, reflete muito nessa relação com a comida, reflete em tudo na vida da gente, né? Acho que é um silenciador político, são tantas questões aí que, né? Mas eu vou me ater à parte alimentar, né? E aí, assim, quando a gente fala de padrão de beleza, eu tirei essa brincadeira de dizer que a gente deveria mudar para a idealização da beleza, porque quando a gente usa a palavra padrão, normalmente a gente está classificando. Quando a gente vai falar assim, por exemplo, qual é o padrão da alimentação de Fortaleza? O padrão da alimentação de Fortaleza é arroz com feijão, é panelada. A gente vai descrever o que é mais utilizado e tal. Então, a maioria dos fortalezenses, eles utilizam tais alimentos e tal. Quando a gente fala de padrão de beleza em contrapartida, a gente está falando de algo que acomete, sei lá, menos de 1% da população mundial. E que está, sei lá, 100% da população procurando esse padrão, mas ele não corresponde às expectativas de praticamente ninguém. E aí, cada região, né, cada lugar, às vezes até cada família tem um padrão de beleza diferente. Só que todos nós somos influenciados por uma questão muito maior. Então, por exemplo, hoje eu tenho observado muito isso. Tem pessoas que acham mais bonito pessoas muito mais magras e tem outras que já não acham tão bonito pessoas tão mais magras. O que difere, né? Provavelmente é esse lado da família, o que ela ouviu quando ela era criança e tal. Mas aí, o que a gente sabe sobre o padrão de beleza de uma maneira geral, né? Do padrão mundial, é que ele é sempre contra-hegemônico, né? Aquilo que está vigente
o padrão de beleza é sempre o contrário. Então, assim, quando a gente, né, estuda padrão de beleza, a gente vai ver, né, na época de Renoir, enfim, há 300 milhões de anos atrás, bonitas eram as gordas, né? Porque naquela época a escassez da alimentação era muito grande, ela era geral. Quando a gente vê aqueles quadros pintados, né, das mulheres, né, a mulher anjo, né, naquela época, né, enfim, de Renoir, antes do século XX, antes do século, sei lá qual era o século, esqueci aqui, mas, enfim, bem antigo. Quando a gente vai ver, essas mulheres, elas eram brancas, elas tinham uma santificação em volta delas, né, tudo, aquelas pinturas muito, muito clássicas. E naquela época, comida era para poucos, porque a maioria delas trabalhava no campo, plantando, colhendo, e ser branca para quem trabalha no campo e colhendo não vai rolar, né? Porque elas se bronzeiam e elas gastam energia. Então, a pouca energia que elas têm física, elas estão demandando para plantar e para colher. Então, as bonitas nessa época eram as gordas, porque eram as poucas que existiam, né? É, Quando a gente vai evoluindo no tempo, isso segue do mesmo jeito. Tipo, hoje, bonitas são as magras. Por quê? Porque a gente tem uma oferta de comida, basta um pedido no celular, baixa uma barra de rolagem e é isso que dá. Então, quando a gente entra, né, nesse parâmetro, isso foi realmente evoluindo numa magreza que hoje, inclusive, voltou àquela fase da magreza extrema, né? Sim. Que agora estão voltando ainda mais com a magreza, como foi nos anos 90, que foi também um boom de transtornos alimentares, que foi quando realmente a ciência cresceu muito nesse sentido. E aí, hoje, a gente está sempre em estúdios, em consultórios, em ambientes fechados, e as que a gente admira nas revistas são as bronzeadas, né? Aquelas pessoas que vão para a praia sempre, que podem se bronzear. Hoje em dia, o bronzeamento artificial é um grande negócio, né? As pessoas ganham dinheiro bronzeando aquelas que não têm tempo de se expor ao sol. Por quê? Porque elas estão trabalhando continuamente em lugares fechados. Então, hoje que nós mulheres estamos no mercado, né? Com cada vez mais força, as mais admiradas são aquelas que podem simplesmente se expor ao sol quantas vezes ao dia puderem, e aquelas que conseguem se dedicar à alimentação como se fosse a única coisa da vida delas, aí elas conseguem atingir esse padrão de beleza. Só que aí a gente tá ali hoje também nas redes sociais observando muito mais do que o que a gente conseguia antes, e aí isso traz um peso absurdo pra gente, né? Então, assim, eu tô falando da mulher, mas o padrão de beleza, ele também é para homens, e ele também muda para os homens. Ele vem mudando, inclusive, sei lá, depois dos anos 2000, lá para a faixa entre 2000 e 2010, os homens começaram a ser cobrados. Mas a gente, como eu falei, tá aí há 300 milhões de séculos, né, ralando com isso, e os homens estão começando a sofrer mais recentemente. E de forma mais rígida, né, Sim, com a gente, porque sim, sempre. porque aí a nossa aparência, ela vai ser muito importante para ser escolhida, né, para você ser escolhida por um parceiro, que na nossa sociedade é algo fundamental para a mulher ser validada. Exato. Culturalmente, né? Então tem muitas camadas por trás, e tem muito essa questão das diferenças de classe mesmo, porque quem dita o padrão de beleza é a chamada elite. Isso. Então essa elite é a elite que tem tempo, como você falou, o tempo hoje é um artigo de luxo. De luxo. Então aquelas pessoas que passam o dia inteiro com roupa de academia e que vão fazer massagem, eu não tô dizendo que essas pessoas não trabalham, Isso, mas elas têm mais possibilidade de fazer isso. Às vezes é uma questão mesmo de organização de tempo. Porque se a pessoa é uma CLT, ela tá ali no trabalho de 8 às 18, ela não tem como. Não tem. Como que ela vai trabalhar de roupa de academia? Agora, se ela é uma profissional liberal, que ela pode, inclusive, trabalhar, mas, né, ter uma organização de horário, uma agenda que ela mesma faz, aí ela consegue enquadrar dentro do dia dela. E isso é um grande privilégio. É um grande privilégio. privilégio. Eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas com roupa de academia porque eu trabalho muito pouco presencialmente. Então, eu boto a roupa, eu atendo, aí já troco da roupa de academia, aí tudo que eu tiver resolver na rua, eu vou resolver. Só que a gente trabalha muito. Sim.
A gente sabe que a gente trabalha muito. Sim. E trabalhar muito, porque aí já é outra exigência da sociedade. Você tem que performar, você tem que estar ali sendo muito produtiva o tempo todo. Então, não é da nossa realidade, de fato, poder ir pegar sol, né? Só que aí tem outras camadas da sociedade que tem menos ainda essa possibilidade, porque a gente ainda tira férias e vai pra uma praia legal. Isso. Né? Então, o quanto a elite, ela busca tornar padrões coisas que são inacessíveis. Perfeito. Né? Então, a pessoa que... Eu não sou a pessoa que tem o corpo que é considerado padrão hoje em dia. Essa pessoa que tem, ela de fato, ela treina provavelmente 2 vezes por dia. No mínimo. No mínimo. Ela tem uma alimentação muito regrada. Tipo, ela não quer sair da dieta. De jeito nenhum. Tem muita rigidez. Isso. Então, é uma outra questão. E aí, é como tu falou, dependendo do momento cultural, vai ser chique isso ou aquilo. Eu lembrei da Maia Massafera, porque ela fez um vídeo que foi super polêmico, dizendo que ser chique mesmo, as pessoas ricas mesmo, são as pessoas, elas são muito magras. Porque na riqueza tem que ser muito magra. Né? Se a gente for para uma camada mais intermediária, popular, talvez seja mais bonito uma pessoa que tem mais corpo, que tem mais bunda, né? Mais, tipo assim, o padrão de beleza da brasileira. Sim. Mas é impressionante como isso vai mudando, e a cultura e a indústria da beleza e a indústria da dieta vão gerando essa insatisfação contínua, porque elas lucram muito. Então, estar insatisfeita com o corpo... É maravilhoso pra eles. Maravilhoso. É tudo que eles querem. É tudo. Eles precisam nos manter muito docilizadas a partir dessa constante insatisfação do corpo, porque isso vai fazer com que a gente gaste muito dinheiro com roupa, com uma comida mais fit, né? Com produtos de beleza e clínicas de estética. Isso. Então, tem toda uma indústria por trás que vai moldando muito o nosso comportamento e o nosso desejo, né? O nosso eu idealizado, que geralmente é magro. E aí, o mais importante de tudo que tu falou é que o que é considerado padrão de beleza tá na minoria da população sempre. Não é padrão. Não é. Né? É o que sempre está na minoria, porque a elite é a minoria, é 1%, é no máximo 10% da população mundial. E aí isso fica sendo referência, se a gente não desconstrói isso, para as outras 90% das pessoas que não vão conseguir isso por tudo que você falou, questões genéticas, mil questões. E isso gera tanto sofrimento. Eu sei porque eu sou uma pessoa que passei a vida inteira sofrendo com isso. É uma busca como se a gente achasse que fosse uma coisa muito fácil, que todo mundo consegue alcançar. Por que não eu? Né? Aí a gente começa a se questionar, a se colocar num lugar de inferior. Porque, tipo assim, a gente viu fulano, a gente viu cicrano, a gente viu beltrano. Olha ali como elas estão, olha ali como elas são. E essa coisa das redes sociais, ela trouxe isso muito mais, né? A gente que, vamos dizer assim, fez a adolescência numa época que não tinha rede social... Graças a Deus, porque realmente o sofrimento das adolescentes hoje me parece muito maior do que o nosso. Sim. E o nosso já era sofrido, né? O nosso já tinha essa cobrança, o nosso já tinha essa questão. E aí, de repente, quando a gente se coloca nessa coisa do olhar do outro, como se ele fosse a nossa régua, e principalmente de pessoas que estão em patamares muito diferentes do nosso, com realidade financeira, com realidade de trabalho, com realidade familiar, enfim, são tantas camadas que aí simplesmente essa régua ela é desleal, ela não é possível, mas a gente sofre. Muito, a gente sofre muito e a gente começa a se sentir incompetente. Então, para a gente entender a ferida que isso causa na autoestima. Primeiro, causa uma ferida no sentido de você não pertence ao grupo das mulheres bonitas, das mulheres padrão, das mulheres que têm o corpão. Então, primeiro, gera essa sensação inferioridade. De inferioridade, inadequação, né? De exclusão, o problema de marginalização. Sou eu. E aí, em outra camada, isso afeta a nossa autoestima justamente porque a gente se sente incompetente. Exato. E sem disciplina.
essa semana eu vi um vídeo no TikTok, eu acho, que falava o quanto o comportamento disciplinar é um privilégio da classe média, né? A classe média tem a oportunidade de aprender a ser disciplinado, né? Eu preciso aprender para eu melhorar de vida financeiramente, eu tenho que ser muito disciplinada. Então, essa é o ingresso para uma vida financeira melhor. Então, as crianças, né, adolescentes e adultos, eles são muito estimulados educados, a terem, né? educados. A gente é educada desde muito cedo a ser disciplinada, pelo menos em alguma coisa, né? A gente já é um padrão educacional. Para aquelas pessoas que não têm essa educação, elas não têm noção. E parece uma coisa muito óbvia, mas é realmente uma base. Eu já vi esse vídeo, é maravilhoso. É muito importante. O Gessé de Souza também debate isso nos livros dele, né? Porque ele diz que isso muda completamente a vida da pessoa. Imagine nas classes mais baixas, uma pessoa que está antes mesmo de entrar na adolescência, às vezes na infância ainda, já lutando pelo alimento. Isso. Lutando pelo que vai comer. Isso. Essa pessoa tem tempo de planejar o futuro dela? É muito difícil. Né? Muitas vezes não tem acesso nem à escola. Isso. Então, assim, essa disciplina, que é a classe média... Ela é de classe. É de classe, é um comportamento de classe. Isso. Então, e a classe média tem o privilégio de acessar isso. Isso. E nunca tá suficiente. Nunca. Não é só com relação ao corpo, é Não, com é relação tudo. à nossa performance. Isso. Então, se você não tem o corpo ideal, é porque você não tem competência para isso, é porque você não tem disciplina para isso. Então, a tua autoestima começa a ser muito minada. Isso. E aí eu já vivi muito sofrimentos assim, no sentido de me sentir mesmo, cara, o que é que eu faço da vida? Principalmente entre os 20 e os 30. Que era tipo assim, a gente já saiu da faculdade, já tem que estar dando resultado, já tem que estar ganhando dinheiro. Aí, porra, não tô ganhando dinheiro, então já tô sendo incompetente aí. Que droga. Aí não conseguia emagrecer. Aí não conseguia arrumar um namorado. Aí você não consegue nada. A pessoa não faz nada, não presta pra nada. O que essa pessoa vem fazer aqui? O que essa pessoa vai fazer aqui? É isso. E como se as outras coisas que eu tava vivendo não prestassem, não fossem importantes, não tivessem sido camadas fundamentais para que eu fosse me tornando gente. Isso. Né? Isso. Então era um sofrimento, amiga, que às vezes, sabe aquela coisa de você ver foto antiga, saiu um meme sobre isso também. Que aí você vê o quanto você era muito magra e que você não se achava magra. Eu vejo muito isso. Eu também vejo, não só em mim, como nos meus pacientes todos os dias. Todo mundo fala o tempo inteiro. Quando eu olho para as minhas fotos, eu vejo eu nem era gorda. E eu me tratava como se eu fosse, né? Eu me chicoteava como se eu fosse. Que aí já entra dentro dessa coisa do padrão de beleza. E é um negócio tão doido que tô falando e me veio na cabeça sobre a amplitude da palavra beleza também, né? Porque quando a gente coloca um padrão de beleza, é como se a gente estivesse colocando numa caixinha uma única forma de ter beleza, de ser bonita. E dentro né, vamos dizer, quando a gente vai atrás do conceito de beleza, né, que da Grécia Antiga, né, que nasce lá com Platão e vai evoluindo vamos dizer assim, esse conceito, tem uma palavra, né, que fala da beleza, que diz eudaimonia, que é uma palavra em grego, que ela fala que é a forma que a pessoa nos faz sentir. Então, até isso entra dentro de um padrão cultural, porque naquele tempo, a forma que a pessoa nos fazia sentir trazia a beleza. E essa é a forma que eu realmente hoje olho para a beleza de verdade. Como aquela pessoa, independente da figuração, como ela me faz sentir. Por quê? Porque quando a gente vai evoluindo, né, até Bauman, né, fala muito sobre essa coisa da sociedade líquida, né, a beleza se torna uma coisa muito efêmera, tudo é muito rápido. Ontem o cabelo liso era o mais bonito, hoje já é aquele que tá com babyliss. Então, as coisas vão mudando hoje de uma forma tão rápida e tão intensa, que se a gente não se conecta com as diversidades de beleza, com várias formas da beleza existir, a gente se torna uma pessoa rasa.
uma pessoa realmente que se conecta a uma única forma de beleza. E a beleza, ela, claro, longe de mim dizer, desmerecer, porque eu também curto os looks, as belezas, as maquiagens, enfim, os produtos de pele. Eu sou uma consumidora também, né? E faço parte dessa sociedade que todo mundo vive, né? Eu também tenho minhas questões. Mas eu tento muito, diariamente, lutar para olhar para a beleza que vai além disso. Tipo, por exemplo, quando eu cheguei aqui, que eu ouvi o sotaque do menino, meu Deus, que coisa linda, cadê esse menino? Galera, assim, amei esse sotaque, meu Deus, porque existe beleza em muitas coisas. E a forma que isso nos reflete, caixinha nenhuma vai ser capaz de colocar, né? E isso realmente é uma coisa que não é fácil, né, da gente buscar. Mas é muito sobre que tipo de pessoa eu quero ser, né? Isso eu falo muito para os meus pacientes, porque, tipo, você quer ser essa pessoa que persegue esse padrão, que fica se machucando o tempo inteiro. E aí, muitas vezes eu escuto a resposta, eu não queria, mas eu não consigo. Então, eu me lembrei também da tua. Tu fala aqui das amarras, né? Da gente se libertar Sim. das amarras. E é muito isso. É aquela coisa. Que tipo de pessoa eu quero ser? Mesmo que eu não consiga, mesmo que seja difícil ser, buscar. Mas se esse é o meu objetivo, então eu quero ser bonita do jeito que eu acho que tem que ser. E aí a gente começa a desbravar o mundo de uma forma diferente de todas as regras que são nos impostas desde que a gente nem era nascida, né? E das influências que os nossos pais viveram da beleza que nos influenciam diretamente também, né? Dentro do trabalho com imagem corporal, muitas vezes eu vejo meninas que têm graus de transtornos alimentares gravíssimos que nunca ouviram, tipo assim, alguém dizer, ai, você é gorda. É porque a mãe dizia que tinha muito medo de ser gorda. Ela não, a criança nunca ouviu, ela nunca foi, mas o fato da mãe se dizer o tempo inteiro, eu sou gorda, essa é a pior coisa do mundo, eu sou muito feia. A criança desenvolveu transtornos Claro. alimentares, porque a mãe é a imagem e semelhança, né? É o primeiro olhar. Então, se a minha mãe não quer ser isso e ela é, pelo amor de Deus, eu não posso ser de jeito nenhum. Então, muitas vezes é quando a gente fala, não é só sobre a comida, é sobre o entorno inteiro. E se a gente está consumindo esse tipo de conteúdo o tempo todo, se todo mundo tá o tempo todo falando disso, né? Que essa é uma das coisas que eu acho, quando tu falou que eu era influenciadora, eu acho que quando eu estou no recinto, as pessoas falam menos de dieta do que quando eu não tô. Porque todo mundo sabe que eu me incomodo absurdamente. E aí eu falo, gente, é porque a gente tem que falar de outras coisas. É porque não dá pra gente viver isso aqui o tempo inteiro. Quando a gente se junta, a gente tem que, sei lá, que falar Da vida, das relações, dos projetos. Exato, dos nossos sonhos, claro que a gente pode querer sonhar em perder tantos quilos e ganhar massa muscular esse ano. Pode fazer parte de um projeto, mas é só uma coisa dentre tantas que a gente realiza. E como tu falou, tipo, quantas vezes na nossa adolescência, fase início adulta, a gente se questionou, meu Deus, eu não tenho namorado. Acabei de terminar a faculdade, tô lisa. Tô gorda, tô não sei o quê. E tudo se torna uma tragédia e a gente não vê valor nenhum Não, no que nós somos. É muito cruel. Muito. É muito cruel essa exigência. Porque como é que funciona? Eu lembrei agora daquele livro. Eu esqueci o nome da autora, o Mito da Beleza. É o Mito da Beleza, Naomi Wolf. A Naomi Wolf, que depois tu sabe que ela virou anti-vax, Sei, né? eu tirei o livro dela da minha, eu tirei o livro dela da minha coisa, da minha prateleira. Eu tenho, já li todo, mas ele deu ruim pra ela. Eu achei essa fofoca científica muito boa, Foi. assim, engraçada, porque Isso. é uma mulher que trouxe uma contribuição, inclusive, para estudos feministas, né? Quando ela traz essa coisa de desmascarar esse mito da beleza, de desconstruir esse mito da beleza. Isso. Mas aí depois ela enveredou por um caminho estranho. Mas o livro dela continua validado, a meu ver, porque é maravilhoso. Tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom. Mas dentro da comunidade científica, eles começaram a dizer pra gente não citar. Tipo, Sim, basicamente se tornou feio citar dentro mesmo. Porque é como se muita coisa que ela colocasse não
tivesse referências científicas. É Entendi. meio que isso. Ela começou a... Como ela enveredou para outro lado, as pessoas começaram a duvidar de muitos conteúdos dela. E aí, assim, eu gosto do livro, eu apresento muitas vezes alguns capítulos para algumas pacientes, para tentar entrar em contato, né? Se perceber de alguma forma, mas realmente a pobre ficou marginalizada dentro do meu científico, tenho que dizer. Eu super acredito. Mas o que ela faz no livro é muito uma leitura cultural. Sim. E que faz muito sentido. Porque Sim. o que é que ela nos diz? Como é que é construído esse mito da beleza? Isso. É uma super exposição de imagens. Sim. Com esse ideal de beleza, né? Então, quando tá sendo a mulher... E sempre é mais atualmente, né? Nas últimas décadas. É uma mulher branca. Sim. É uma mulher magra. Isso. É uma mulher... Se puder ter os olhos azuis, perfeito. Perfeito. Né? Porque aí... E aí, isso a gente vê o tempo todo. Tem sido desconstruído, mas era o que a gente viu o tempo todo na televisão, nas redes sociais depois, nas revistas. Então é uma super Eu não vou longe. exposição. Nos filmes da Disney. Nos filmes da infância. Olhem para as vilãs e olhem para as princesas. Olhem para o corpo delas, olhem para a pele delas. Isso é uma coisa que está sendo desconstruída agora, por exemplo. Inclusive, grandes polêmicas, né? Muitas pessoas achando péssimo que a Ariel foi representada por uma atriz negra. E isso aí a gente entra dentro de um lugar que a gente não sai, assim, a gente não consegue encontrar um fio de saída. A não ser que a gente, tipo, cara, deixa eu silenciar esse mundo aqui, porque realmente eu tenho que pensar em mim e tentar sair desse sofrimento, porque realmente as vilãs da Disney, né, eu dei uma aula sobre isso, e tipo, quando eu fui pesquisar, eu fiquei... Meu Deus, eu fui enganada esse tempo todo. Tipo isso, né? Do Mickey e da Minnie, os vilões, o bafo do Mickey, a Úrsula da Ariel. Repare bem, na maioria das vilãs, como elas são normalmente gordas e perversas, né? E é uma realidade péssima dentro da... Péssimo, porque e tá aqui, a gente não tá vendo, são mensagens subliminares. Exato, era exatamente aí que eu queria chegar, porque tu trouxe o caso da família, né? Isso. Isso na família acontece muito, mas mesmo que seja uma família que não tem essa questão, a criança vai internalizar e vai internalizar muito cedo. Sim. Porque a gente se socializa nessa sociedade, a gente aprende a falar nessa sociedade. Então a gente simplesmente vai internalizando muita informação. E é claro que a gente internaliza que a mocinha da história, seja a princesa da Disney, ou seja a mocinha da novela, a protagonista, ela vai ser essa mulher nesses padrões que foram ditados justamente muito por uma indústria que quer nos deixar insatisfeita. Isso. Então imagine que as imagens eram só essas, né? Que a gente não via imagem de uma mulher negra e gorda associada à imagem de uma mulher bonita, de beleza. Hoje em dia a gente já vê. Sim. Mas hoje sim, mas é uma luta, né? Mas hoje ainda com muita dificuldade. Com muita Essa mulher ainda vai dificuldade. sofrer muita Ela gordofobia vai. e muito racismo Ela se ela for pra internet. Eu não vou longe. Paola Oliveira, pelo amor de Deus. Paola Oliveira tá sofrendo bullying, gente. Tipo isso, a Paola Oliveira tá sofrendo bullying. A que ponto a gente tá? Tipo isso, não tem condição. A mulher é um símbolo, assim, um mito, eu acho, dentro do público feminino. Todo mundo acha, eu não conheço ninguém que não acha ela bonita, mas agora tá todo mundo encontrando vários defeitos nela, porque ela anda envelhecendo, como todos nós mortais. Porque no caso ela não morreu. Não morreu, né? Ela segue, graças a Deus, porque ela tem aumentado o corpo dela, porque o corpo dela tem sofrido transformações com a idade, com o tempo. Ai, essa é assim, essa é... As pessoas... Aí como a gente diz, as pessoas se desconectam completamente da essência do indivíduo, que aquilo é uma pessoa, né? Que aquilo é alguém que pensa, que sente, que vive, e que tá desenvolvendo o trabalho dela. E parece que é assim... Você que é uma figura idealizada de beleza, né? A Paola Oliveira você tem que continuar se mantendo no padrão, que é pra eu acreditar que isso é possível.
É como se fosse. Ou então, assim, já que eu não posso, mas você tem. Você não escolheu trabalhar com isso, então você Isso. tem que estar no padrão. E é É interessante. projetada essa insatisfação nossa Isso. nela. A gente tá a serviço, por exemplo, hoje tu falou desse negócio dos olhos azuis, a tecnologia, a indústria que tá nos sustentando, ela tá constantemente evoluindo pra gente ficar cada vez mais entranhadas nisso. Eu não sei se tu tá acompanhando, mas o povo tá mudando a cor dos olhos. Hoje em dia ninguém Não compra mais sabia. lente, tem algumas influenciadoras que estão fazendo cirurgia de mudar a cor dos olhos. Eu tô morta. É, tá rolando. E aí o povo tá mudando a cor dos olhos. Aí teve uma que se manifestou dizendo que dói demais, que quer reverter. As pessoas estão se olhando no espelho e elas não são mais elas. E ontem mesmo eu vi harmonização facial é sobre intenção. Gente, nem tudo. Calma. A intenção, né, no que a gente veste, no como a gente se posiciona, né? Total, eu concordo. Os nossos comportamentos, eles têm o objetivo de ser intencional. Mas a nossa beleza, aquilo que a gente traz, tipo, eu vou mudar meu rosto 3 vezes na minha vida, porque a minha intenção agora é passar isso. Porque minha intenção agora é passar aquilo. A gente entra num lugar absurdo, não tem como. Só que não é uma roupa, uma maquiagem que você usa no dia e no dia seguinte você não pode mais usar. É a tua cara. Isso, e o procedimento que você se submete, tipo assim, agora eu não vou ter mais os olhos castanhos. Até os meus 38 anos eu tive olhos castanhos, mas agora, a partir de hoje, eu resolvi que vou ter olhos azuis. E aí eu vou passar por um procedimento, uma cirurgia, vai ser extremamente invasivo, vai ser extremamente doloroso, eu tenho o risco de perder a visão para ter um olho azul. Porque o olho castanho não pode ser bonito, porque o meu olho castanho, aquele que veio da minha mãe e do meu pai, né? Dos genes deles, que combina com a minha. Não, não dá. É muito surreal. E tudo É louco. isso para alcançar um padrão de beleza eurocêntrico. Isso. Tipo da Europa ou América do Norte. Isso, o que, que as pessoas que é querem onde o com povo isso? tem isso, né? Porque o Isso. resto do mundo, ali na Austrália também, mas o resto do mundo todo não se parece assim. Não, Não. é branco Não. de olho azul. Não é. E louro não é, né? Então, É a grande minoria do é mundo. a grande, a grande minoria. maioria é tipo, é a gente, é o povo do Oriente, Isso. da África, que são completamente diferentes Totalmente. disso. Exatamente. E aí é muito surreal. Chega a níveis assim inacreditáveis. Adoecidos. Gravemente adoecidos. E é isso que tá acontecendo. Assim, acho que a gente tá perdendo totalmente essa régua, né? Dentre a dose do remédio e do veneno, Sim. né? Do que é confortável e do que não é, porque tá desse jeito, assim. A gente hoje normaliza tudo. Ai, que besteira, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Calma, gente, eu sei que meu corpo, minhas regras, eu também concordo, mas assim, tem limite no meu corpo, minhas regras, tem limite em tudo, né? Se a gente não estabelecer alguns critérios de referência, que é exatamente, por exemplo, até, Rochelle, como que você dita seu trabalho? Eu tenho critérios de referência. Agora, acontece que esses critérios, eles precisam ser bem embasados cientificamente, eles têm que ter sentido. Não, porque a fulana quer mudar a cor do olho dela pra azul, mas por que que ela quer isso? Né? A primeira coisa que me vem na cabeça, Sim. por que que ela quer isso? Por que que ela não quer mais ser ela? Por que que ela quer outro rosto? Por que que ela quer outro corpo? Por que que... E aí me vem... Porque é aquela coisa, eu posso melhorar o meu corpo? Claro. Eu posso melhorar o meu cabelo? Claro. Eu posso melhorar tudo em mim. Lógico. E deve. Eu acho que, né, a gente tem que buscar isso, as nossas melhorias enquanto indivíduo, físico, estético, emocional, em todos os sentidos. Mas aí é que tá. Qual é a linha tênue disso? Né? Tipo, onde que as pessoas estão perdendo a mão, né? Nos transtornos de imagem, nos transtornos alimentares, é exatamente aí onde está pegando que a nossa sociedade está cooperando com isso de uma forma muito absurda. Muito, muito, muito absurda. E essa coisa, eu acho que eu quero trazer um pouco a discussão para a questão da autoestima, porque o quanto durante muito tempo a gente achou que a nossa autoestima dependia disso, Isso. da nossa imagem. E aí eu gostei muito quando tu falou que eu também gosto, né? Eu também gosto de me arrumar. Adoro. E a gente, primeiro, uma coisa que eu quero deixar bem clara, ninguém escapa. Ninguém escapa. Se essa é a nossa socialização, se essa é a nossa cultura, a gente não consegue escapar. O máximo que a gente pode fazer é se esforçar para desconstruir, que é o que a gente tá fazendo aqui exatamente nesse momento. E tentando encontrar aquilo que faz sentido pra gente e tá sempre muito atento. Eu costumo muito falar isso pros meus pacientes, assim. Por que que eu quero muito fazer isso?
Por que que eu quero tanto? Porque nessa hora a gente encontra muitas coisas que não tem uma relação direta com aquilo, que é um Perfeito. sofrimento nosso muito mais profundo, né? O porquê que eu faço tanto isso, né? E aí, quando a gente vê que aquilo é demais, a gente precisa levar pra terapia. Sem dúvida, né? E que é aquilo que determina o nosso valor. Gente, não, pelo amor de Deus, não é a nossa aparência que determina o nosso valor. E a gente pode gostar muito da nossa aparência. Nós, como mulheres privilegiadas da classe média, Sim. nós somos também, né? A gente tem o privilégio de poder se cuidar muito, Sim. né? De usar sempre protetor solar, Isso. de fazer alguma, né? Um cuidado ali procedimento, um um botox. botox. E aí é importante a gente deixar isso muito claro, porque senão parece que o nosso discurso é muito hipócrita. Isso, não, eu não. Não, gente. Não é meu caso. Eu super Não, tô não. preocupada. Eu super me preocupo, sim, com a minha aparência. Isso. E eu adoro me arrumar. E eu Também. adoro me maquiar e testando maquiagens pra ver o que vai valorizar mais a minha beleza. E eu adoro fazer alguma mudança no meu cabelo. Eu continuo tendo vontade de perder peso, mas é completamente diferente de antigamente. É nisso que eu digo que tu contribuiu muito. Mas eu continuo querendo ser bonita. Eu sou muito vaidosa, assim. Eu também. Eu sou muito. Pra mim, tudo isso, a moda é muito importante. Tanto é que eu tô fazendo agora uma consultoria de imagem. Não sei se é imagem ou estilo. Consultoria de imagem, consultoria de estilo, eu acho que é a mesma sinônimos. Eu fiz também. É muito... Eu fiz. E por que eu queria fazer 4 consultoras. Que é a nossa amiga Camila. Nossa amiga Camila. Por que eu quero fazer isso? É para comprar mais? É para comprar menos e melhor. Isso. Né? É para entender o que me valoriza, o que deixa a minha beleza mais bonita. Se eu vou gastar o mesmo dinheiro para fazer mechas no cabelo, então é melhor eu gastar o dinheiro com algo que realmente eu vou me olhar no espelho e vou me sentir bonita. E é muito bom se olhar no espelho e se sentir bonita. E se sentir confortável consigo mesma. Consigo, na roupa que tá usando. E é muito interessante a gente falar sobre esse conforto, porque muitas vezes essa roupa, ela é um fator. Mas sabe aquelas pessoas que estão, assim, impecáveis? Porque senão tudo seria questão de dinheiro. Mas, por exemplo, aquela pessoa, ela pode ter tudo. Mas você olha pra ela e mesmo ela estando impecável com a roupa, parece que falta aquela coisa. Porque é aquela beleza que vem de dentro. Aquela beleza que faz a gente, né, como eu falei... Da história da beleza, que está relacionada também com aquilo que a pessoa nos faz sentir. Então, assim, uma pessoa bem vestida, mas sem nenhuma construção de virtudes, de trabalho, sei lá, intelectual, né? Não precisa, é obrigada a trabalhar, não é. Mas, assim, uma questão cognitiva, evoluída, educada, né? Uma busca por isso, que são coisas muito mais intrínsecas do que extrínsecas, elas fazem toda a diferença na beleza, né? Assim, sem dúvida. Enfim, é muito complicado. A gente não precisa também ser desleixada para, né? A gente só precisa buscar o cuidado no nosso cuidado, porque até nele a gente precisa ter cuidado. E é no lugar que isso tá na nossa vida. Eu, inclusive, estava falando sobre isso ontem com a minha terapeuta. É muito claro isso na minha história, né? E na minha relação com o meu corpo. Porque eu já tive um período que eu segui a dieta direitinho, segui uma dieta direitinho. E eu fiquei com o corpo dos sonhos. Eu fiquei com um corpo maravilhoso. Eu me lembro, eu tava lá. Eu tava. E eu, né? Na verdade, eu acho que tiveram 2 períodos. Teve um período ali em 2010 que eu fiz cirurgia plástica e eu fiquei com a autoestima muito... maravilhosa. Assim, né? Delirante, assim. Eu me achava muito. Mas eu foi posso ótimo E eu posso isso. até dizer, porque tu, amiga, em 2010, quando fez a cirurgia plástica, tu também já tava lapidadíssima enquanto ser humano. Tu já era maravilhosa, Sim, já era estudada, já tava, tipo assim, trabalhando, bombando, vivendo e estudando muito e se dedicando. Então, assim, você nunca só se dedicou à sua beleza, né? Tô falando isso. Nunca foi só isso. As suas belezas são trabalhadas desde muito cedo. Então, assim, você sempre foi linda em todos os corpos. Obrigada. Queria dizer Mas isso. depois, em 2013, foi um período que foi com dieta mesmo, assim, Sim. com treino e tal. E eu tava com o corpo perfeito. E eu tava com a autoestima destruída. Eu olhava no espelho e eu via que o meu corpo tava lindo. Eu não questionava isso. Não era uma questão de imagem. Não era meu corpo. Acho que tô gorda. Não era. Eu reconhecia que o meu corpo tava lindo. Eu achava lindo.
Mas eu tava infeliz e com a autoestima destruída por outras questões, por questões de relacionamento, por outras coisas que eu tava vivendo na minha vida. Sim. Então, eu não tinha essa beleza que vinha de dentro, porque eu não tava feliz, eu não tava com autoestima. E aí depois eu vivi várias outras fases na vida. Em 2018, eu tava super satisfeita, só que foi um processo muito mais tranquilo, sem rigidez e tal. E aí depois eu fui ganhando peso e eu, quando tô vivendo alguma situação mais atípica, eu tendo a ganhar peso. Sim. E aí, a última vez que eu ganhei muito peso foi na pandemia. E eu fui ganhando, e depois, quando eu vivo uma situação muito estressante, eu tenho essa coisa de ir na comida. Sim. Algumas vezes, isso melhorou muito. Mas, o que eu quero dizer é que eu nunca tive um peso tão alto como eu tenho agora. Eu tô no peso mais alto que eu já tive na vida. Eu tô com bastante sobrepeso mesmo. Mas eu nunca me senti tão linda. E não é, eu tô linda porque eu tô acima do peso. Não! Não é porque não é, sendo bem sincera, não é porque eu me acho mais bonita acima do peso. Eu me acho mais bonita, só que no conjunto, no geral, eu me sinto bonita. E não tem 1 quilo, Nada 3 quilos que vai me convencer do contrário. Só que antigamente o nível de sofrimento era tão grande que era assim, eu ia cortar o cabelo e pedia pra tirar um dedo, o cabeleireiro tirava 3, eu saía chorando, porque aquilo eu tinha me deixado feia, pronto. E aí, 5 quilos acima do meu peso, aquilo era sofrimento de chorar, de não querer sair, de não querer me arrumar, porque eu realmente não me sentia bonita. Sim. Então, ter me libertado disso foi uma das maiores conquistas do meu processo de análise, do meu processo de vida. E é nesse ponto que eu digo que tu influenciou muito, porque desde que tu começou a estudar isso, já faz muito tempo. Desde que a gente se conhece. Desde que a gente se conhece, que tu já tava na faculdade. E eu fui lendo, eu li coisas porque tu indicou, e eu fui desconstruindo. Mas ainda é uma questão pra mim, mas é um nível de sofrimento tão... Na verdade, não tem nível de sofrimento agora. Hoje você tá quando eu tô se organizando, né? Quando eu tô querendo perder peso e não consigo, isso é frustrante. Mas não é tipo, eu preciso disso pra me sentir bonita. Sim. Eu não preciso mais. O meu cabelo... uma das ferramentas que ajuda, mas que não é a única, né? E com certeza. De jeito nenhum. Porque a beleza vai muito além. E eu acho que o que mais fortalece... E aí eu acho que foi um processo, assim, bem lento, de eu entendendo muitas coisas. Sim. Que inclusive tu trouxe hoje. Tipo assim, primeiro, eu não vou ter o corpo padrão, porque essa não é a minha genética, esse não é o meu estilo de vida. Talvez se eu seguisse um determinado estilo de vida, eu conseguiria, e eu não quero de jeito nenhum seguir esse estilo de vida. Eu quero super ter uma alimentação saudável, eu cuido da minha alimentação, eu amo É uma fazer responsabilidade. exercício. A alimentação é uma responsabilidade, né? Isso é uma das coisas que eu penso muito. As pessoas acham que, tipo assim, e se eu não faço dieta, eu faço o quê? Né? Como se a única... Gente, não, a gente cuida da alimentação sem precisar seguir um plano que é totalmente igual todos os dias, em todas as porções, né? Existem muitas formas da gente cuidar da nossa alimentação. E ela é uma responsabilidade, como sair para trabalhar, por exemplo. Eu falo muito para meus pais, tô lá trabalhando, tu acha que eu queria estar aqui? Querer mesmo, eu queria estar dormindo, né? Mas aí eu penso, poxa, mas e se eu dormir, como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou, né, sustentar a vida da Patricinha? Não vai ser fácil. Então, a gente tem que fazer acontecer. E isso também é com a alimentação. Poxa, como que eu vou conseguir ver minhas filhas crescerem, ter netos, né? Tem infinitas coisas. Só a minha alimentação define a minha saúde? Longe, né? Mas é um dos grandes pontos. E uma coisa que tu falou que eu queria pontuar, aproveitando, é que hoje os estudos mostram, Tete, que na obesidade, o nosso corpo, ele sempre busca o maior peso que nós já tivemos na vida. É como se aquele peso, o maior, ele fosse o que o corpo se sente mais confortável. Porque ele tem muito medo da escassez, ele tem muito medo da morte, né? O nosso lado irracional, ele luta, né, pela sobrevivência. Então, quando a gente perde peso de uma certa forma, a gente coloca o nosso corpo numa situação de restrição, principalmente, porque pode acontecer uma perda de peso sem restrição e pode acontecer uma bem restritiva. Quanto mais em restrição a gente coloca, mais em perigo o nosso cérebro fica. E aí ele aumenta a nossa fome de uma forma muito pesada,
Pra quê? Pra que a gente não coloque o nosso corpo nesse sofrimento. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele sempre busca o nosso maior peso. Por isso que é tão difícil emagrecer. Sim. Que também é um outro mito, né? Que as pessoas falam como se fosse uma questão de foco, força, fé. As pessoas colocam a obesidade, a doença, né? Como algo muito simplório. A pessoa gorda porque quer. São discursos que em pleno 2025 o povo ainda tá falando, né? Tipo assim, é porque fulano é indisciplinado, fulano... Gente, não é sobre, né? Assim, é realmente muito difícil de tratar. É muito difícil de tratar. É muito difícil não só de tratar, mas de manter. Porque é uma doença crônica. Assim como um diabetes, uma hipertensão, uma própria depressão. Você começa um tratamento de depressão, não dá pra você chegar pro médico e dizer assim, quando é que eu vou parar a medicação? Né? Quando você tem um diagnóstico de diabetes, você não tem como dizer, algum dia eu vou parar de tomar essa medicação. Não vai, não vai. É pra sempre, é ad eterno o tratamento. Isso era uma coisa que eu queria muito te perguntar, né? A Porque obesidade é isso também. eu tenho visto pessoas falando exatamente isso sobre a obesidade, E né? Que é uma doença crônica que a gente vai ter que cuidar pro resto da vida. Aí eu queria te perguntar, aí eu fiquei na dúvida. Obesidade é ou não uma doença? Aí eu queria te perguntar isso porque eu realmente não sei. Pronto, ela é classificada como uma doença pela Organização Mundial de Saúde, a obesidade. Ela não é considerada um transtorno alimentar, que muitas vezes as pessoas acham que a obesidade é um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica, né? A obesidade é uma doença crônica não transmissível, né? Que é caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo no corpo. Então, esse tecido adiposo, ele é inflamatório e é uma doença inflamatória. Então, o excesso dele gera um processo crônico que é muito difícil reversão, né? Quando a gente está adquirindo, né, se transformando no quadro da obesidade, quando ela está chegando, a gente começa a desenvolver mais células adiposas. E aí, quando a gente vai emagrecer, essas células não vão embora. A gente meio que tira a gordura de dentro delas, mas para elas se recuperar, a célula já foi criada, ela tá ali, então ela recupera com muito mais facilidade. Então, assim, a obesidade é uma doença muito complexa, né? Que tem cunho psicológico, algumas vezes psiquiátricos, mas é uma doença inflamatória diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde e que está sendo cada vez mais estudada, porque é uma doença que está acometendo muita gente, né? É como diz, a gente, sei lá, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, a gente nunca entendeu tanto de alimentação e as pessoas não param de engordar. O que está acontecendo, né? E aí a gente começa a ver que é essa forma simplista, simplória de tratar a doença e de tratar a alimentação também. E aí é realmente, como diz, não é só de difícil tratamento, como é de difícil controle. Muitas vezes as dietas, elas são eficazes a curto prazo, mas a obesidade, por ser crônica, ela acaba não sendo uma ferramenta eficaz para o tratamento. Por quê? Porque ela é só para 3 meses. Eu fiz um jejum durante 3 meses, eu consegui perder 15 quilos, mas aí daqui a 3 meses eu voltei tudo de novo. Resolveu? Em curto prazo, sim, ajudou para aquela perda de peso pontual. Mas se a gente está falando de uma doença crônica, a gente está falando de um tratamento ad eterno. Por quanto tempo você vai conseguir fazer esse jejum? Por quanto tempo isso vai ser eficaz na sua vida? E aí a gente começa a entrar, é isso que eu falo, gente, esse tratamento é para a vida toda. Não é uma coisa que a gente faz, que eu tô gripada, aí fui lá, tomei o remédio, fiquei de repouso e tal, pronto, agora eu tô ótima, resolvi, vou voltar para a vida. Não é assim. E as pessoas querem muito, cada vez mais, no mundo cada vez mais acelerado, a solução rápida. Sim. Então é uma solução ali, um remédio, uma caneta que vai me emagrecer muito rápido, que eu vou perder 7 quilos em um mês e tal. E aí quando tu traz esse olhar de que a obesidade realmente é uma doença crônica e que o cuidado dela é pro resto da vida, a gente entende que é um cuidado complexo, como você falou, interdisciplinar. Como eu falei aqui, a forma de lidar com a minha, talvez uma obesidade, uma tendência a uma obesidade, não sei qual seria o meu diagnóstico, mas ela passa muito por uma análise também. Claro. Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que é sim muito importante cuidar da alimentação, cuidar da obesidade, se for o seu caso, mas o mais importante é cuidar da saúde. Exato. Da sua saúde, né? Você vai cuidar disso e com vários profissionais. A nutricionista que me acompanha, que também é nossa amiga, a Cris,
eu percebo muita diferença no acompanhamento dela, principalmente na minha imunidade. Eu era uma pessoa que adoecia todo mês e tomava antibiótico várias vezes por ano. E faz muito tempo que eu não tomo antibiótico. Então, assim, isso não é um ganho fantástico? Sim, a mesma Né? Organização Mundial de Saúde que fala que, né, a obesidade é uma doença crônica, que caracteriza a obesidade como uma doença crônica, ela também define a saúde. E a definição da Organização Mundial de Saúde para a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, quando a gente fala da saúde nessa amplitude, é como você diz, eu tô dormindo melhor, eu não adoeço mais. Isso tá tudo relacionado com a alimentação. E quando a gente pensa, poxa, se eu ando assim, né? Se eu ando cuidando da minha alimentação, será que a longo prazo essa obesidade não se resolve também? Esse sobrepeso não se resolve também? Porque como é algo crônico, é algo a longo prazo, não é uma coisa que eu vou resolver em 2 meses de tratamento, em 3 meses de tratamento. Hoje, essa é uma das coisas que eu acho que trabalhar com comportamento alimentar me trouxe muito para os meus pacientes, a minha forma de colocar. Olha, a gente vai se ver, tipo assim, não tem data para acabar isso aqui, não, porque realmente é um tratamento que exige controle contínuo e direto. E se a gente não tiver esse olhar de pensar, não é emagrecer não é um evento, né? É um processo. E quanto tempo vai durar esse processo? 5 anos, talvez? Até mesmo, por exemplo, não só na minha abordagem de trabalho, né? Mas, por exemplo, as canetas, né? Que hoje estão super na moda, Ozempic, Monjaro, Ai, quero Saxenda. saber. A gente já ultrapassou o tempo. Mas Pois vamos é. finalizar com as canetas e a gente Pronto. finaliza. Essas medicações, né, que estão super em alta, eu particularmente acho elas muito eficientes, né? Elas são eficazes, elas são modernas, arrojadas, são medicações que têm poucos efeitos colaterais para algumas pessoas, né? E aí o que acontece é tipo assim, ela é um plus pro tratamento. Só que ela não anula a mudança de comportamento e nem a mudança de comportamento anula a possibilidade dela ser um grande facilitador. E aí, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que estão comigo há 4 anos, por exemplo, que eles estão na dose de manutenção da caneta há 2. Então, eles passaram 2 anos na dose, no processo de emagrecimento com a caneta, e que depois que eles atingiram o peso, porque eles estão só no tratamento mesmo de mudança de comportamento comigo, e mantendo doses baixas de manutenção, para quê? Para que o corpo se acostume com aquele peso por bastante tempo, para evitar o efeito rebote depois que parar a caneta. Porque muitas vezes, né, a caneta tá ali auxiliando na mediação do apetite, né, da saciedade, e que essa é a função dela, né, algumas mais... o Mounjaro é mais robusto, né? É uma nova droga aí que veio associado 2 hormônios, e o Saxenda e o Ozempic tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo princípio ativo. Liraglutida, semaglutida, enfim, um aplica uma vez por semana, outro aplica todos os dias, uma é mais para diabetes, a outra já tem mais indicação para obesidade, mas de toda forma, todas elas têm efeitos de emagrecimento, inclusive, né, principalmente o Mounjaro. Mas o que a gente pode ver é que essas pessoas que usam a caneta e não tentam tratar o comportamento, elas continuam, emagrece 2, 3 quilinhos, aí fica, meu Deus, fulano de tal emagreceu 15 quilos, fulano de tal, não sei o quê. E a pessoa não consegue emagrecer, porque é um tratamento interdisciplinar, porque precisa da caneta. De longo prazo, né? E a pessoa tá ali querendo a solução imediata. Eu comprei esse mês, aí não emagreci, aí eu já não Isso. comprei mais, já parei de usar a caneta, já. Eu acho que essa é a mensagem mais importante sobre a caneta, né? Ela pode ser muito Uma soma. eficaz junto Isso. com todo um processo que você vive, mas com essa ideia de eu vou comprar um mês e vou tomar isso, vai resolver o meu problema, esse uso indiscriminado, Todo sem mundo acompanhamento comprando. Isso que eu médico. sei, o povo não sabe. Foi ótimo que começou a ser exigido receita, E né? maravilhoso. Eu achei muito importante. Total, muito o importante povo tava isso. comprando do nada, de qualquer jeito. Vou fazer uma viagem, vou tomar aqui só um mês. E eu tenho vários pacientes, gente, que tomaram e que, assim, quem não fez o acompanhamento direito não se beneficiou. Esse caso que eu tô falando, dessa minha paciente tá comigo há 4 anos, esses 2 anos de dose de manutenção, eu fiquei, caraca, eu até liguei pro nutrólogo dela e aí ele falou assim, Rochelle, os estudos hoje, enfim, da American English, dos grandes, né, guidelines aí, eles estão todos falando que não tem problema, que a gente pode manter. Então, assim, tá seguro, ela tá segura, tá bem acompanhada, pode ficar tranquila. Porque eu fiquei, gente, é isso, essa mulher vai ficar usando isso aí por quanto tempo?
tempo suficiente para o corpo se adaptar àquele novo peso e meio que esquecer aquele peso máximo que ele estava procurando, porque senão ele vai fazer exatamente isso. Ele vai tentar voltar para aquele peso de novo. A obesidade é assim, é difícil mesmo. E eu acho que isso que a gente está trazendo de dizer o quanto é difícil, é longo prazo, são muitos fatores envolvidos. Eu queria que as pessoas recebessem essa mensagem como uma forma da gente compreender melhor os nossos processos e ter mais compaixão com a gente, né? Vamos desconstruir, tirar completamente da cabeça essa ideia de que emagrecer é uma coisa simples, que você tem que estar magra no peso tal, senão você não vai estar bonita. Que é uma coisa que se você não consegue é incompetência sua. Não, gente, vamos olhar pra gente com mais cuidado, com mais compaixão, entender que isso é o que é possível. A gente tem um corpo que nos permite muitas coisas maravilhosas. Ele já é perfeito do jeito que ele é, perfeito, né? E que de fato a vida ela é muito maior do que o peso, assim, é tão infinitamente maior. É uma coisa dentre tantas que a gente desenvolve, tantos papéis que a gente tem, e é uma responsabilidade de fato entre tantas outras que a gente tem, né? Parece que tudo a gente justifica para emagrecimento, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, é saúde. É como eu falo, minha filha, olha, gorda, magra, a pessoa gorda é igual a magra, só que gorda, a magra é igual a gorda, só que magra. Todo mundo tem que fazer atividade física, porque a atividade física não é para emagrecer, é preditivo de saúde. E a saúde é isso, é cuidar da saúde, porque aí é onde entram os grandes problemas. As pessoas começam a emagrecer loucamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, e quando a pessoa vê, ela tá doente. Não só com a obesidade, mas com transtornos da alimentação, outras coisas. Transtornos psiquiátricos graves, que às vezes até levam à morte. E entendam uma coisa, a autoestima não é o peso que vai te dar autoestima. Não é. Pode ajudar, pode contribuir com certeza, ali, né? lógico, super. Mas não é. Então tem várias outras questões na sua vida que você precisa cuidar, de questões de relacionamento, de às vezes o quanto você se sente rejeitado em determinadas situações, Pra mim, é muito claro que o que mais potencializou a minha autoestima foi quando eu criei coragem de colocar meus projetos no mundo. Então foi quando eu me vi nesse lugar de uma pessoa que cria e que tem coragem de mostrar para o mundo aquilo que está criando. Então entenda que tem muitas outras coisas que vão fortalecer a sua autoestima, como estar com pessoas, como a Rochelle falou, eu amei isso, de como a pessoa faz você se sentir. Então esteja em ambientes que você vai sempre ser vista como a gente olha uma para outra. A gente olha uma para outra e se acha linda, maravilhosa, perfeita, maravilhosa. Nunca vi mais gata. Nunca. É isso. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Rochelle, muito obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso, incrível, como sempre. Eu aprendo muito com você. Eu também. Esse tema é super especial e eu acho que esse episódio ficou assim imperdível e muito, muito importante, justamente nessa função de libertação de nós mulheres, principalmente, mas também de quem estiver nos assistindo, dessas amarras, que é uma amarra tão forte de uma coisa tão... o peso. Gente... Tem tanto mais coisa. É tantos parâmetros que a gente tem para avaliar. Não vamos só olhar para o peso, né? Vamos olhar para a gente de uma maneira geral. E também amei, obrigada. Assim, para mim foi maravilhoso. Queria muito contribuir com esse podcast incrível, né? Como a Tati falou, eu admiro tanto, meu Deus, como a gente se admira, né? Como é lindo. É um pertencimento. E a beleza tá aí, né? Ela tá em muitas coisas. Não desmerecem a nossa beleza de ser gatinha natural, sim, mas de fato, né, aquilo que a gente faz sentir tem muita força e muitas belezas estão aí para ser exploradas. E se a gente não puder corresponder esse 1% da população mundial, que não vai estar sendo possível não nessa vai vida. Ser, parece que não vai dar nessa, né? Até a Gisele Bündchen, até a Paula Oliveira, todo mundo tá aí reclamando quem somos nós, né? E aí 1%, pode ter certeza que 1% não tá satisfeito com não, 1% tá reclamando. Com certeza. É sério, eles estão, é fato. Não existe essa satisfação total. Primeiro ponto é esse, não vai rolar. Não vai. Não existe, nem pra gente, nem pra ninguém. Perfeitamente. Então vamos focar em outras coisas e também vamos cuidar muito da nossa saúde. E vamos cuidar da nossa saúde genuinamente, que é o mais importante. E até a próxima. Até.